mais um programa Primeira Pessoa pela TV Brasil Pantanal. Se você se preocupa com a sua saúde, se você quer viver bem, viver cada vez melhor, não apenas em quantidade de tempo, mas a qualidade da vida que você quer ter, não apenas para você, mas também para aqueles que você ama, para sua família, para os seus amigos, informação é fundamental. Mas não adianta termos a informação se não colocarmos em prática os bons ensinamentos. E esses ensinamentos é incrível. A gente percebe, quanto mais se pesquisa, quanto mais a gente conversa com autoridades em saúde, a gente percebe que aqueles ensinamentos de antigamente, a valorização da saúde mesmo, dos hábitos alimentares, estão muito presentes na vida de hoje. E eu vou conversar com uma autoridade nesse assunto. Ela é médica, homeopata, atuou há algum tempo como ginecologista e obstetra, hoje não atua mais, mas ela é totalmente focada na homeopatia, na medicina ortomolecular, é educadora em saúde, tem mestrado em saúde coletiva e sempre que se fala no nome dessa mulher, a gente lembra de qualidade de vida. Uma pessoa que realmente há 30 anos luta para que cada um de nós tenha mais saúde e saiba viver bem. Eu estou falando da médica Nazira Scaff. Que prazer ter você aqui, Nazira. Obrigada. Você obrigada, é Karen. realmente uma autoridade e muitíssimo respeitada. Quando a gente fala no seu nome, as pessoas, uau, doutora Nazira. E é muito bom. Acho que é uma responsabilidade muito grande que você carrega, né, Nazira? É um pouco assustador essa maneira como você está falando, mas é um trabalho, né? Um trabalho a fazer e cada vez tem mais trabalho a fazer para tentar cuidar da saúde, né? Ensinar as pessoas a cuidarem de sua saúde. E ela está desenvolvendo esse trabalho, como eu disse, há 30 anos e criou o Instituto Alima, onde procura, num trabalho coletivo, levar para mais e mais pessoas essas informações, essas noções e práticas saudáveis mesmo, no cotidiano. Então, é alimentação, atividade física, mas com conhecimento angariado ao longo de pesquisas nos últimos 30 anos. Nazira, você vem estudando muito a questão do comportamento humano, principalmente diante da alimentação. É a sua grande luta, né? Eu percebo, assim, pelas informações que eu tive aqui de você e pelo que eu já te conhecia, de outras pessoas que tratam com você, e, enfim, que te conhecem, a sua grande luta é a questão da alimentação. Como é que nós nos alimentamos hoje? Bom, a alimentação deixou de ser o que era há mais ou menos 30 anos, né? Com o advento da indústria alimentícia, da indústria química, que trouxe muitas contribuições, a gente, sem perceber no que ia dar, também transformou muitos alimentos, né? E a vida prática, a busca de mais conforto, fez com que a gente passasse a consumir alimentos prontos em detrimento de qualidade, né? Então, tanto a gente parou de cozinhar, parou de se reunir em torno do ritual de preparar o alimento, né? Que reúne as famílias, onde se trocam saberes, treinam as crianças para isso, né? A gente passou a consumir alimentos prontos. Só que cada vez mais esses alimentos estão contaminados por um sem número de aditivos, né? Dentre os conservantes, acidulantes, aromatizantes, que são substâncias químicas, né? Que têm efeitos adversos no organismo. E aí o alimento fica, além disso, desses componentes, ele foi extremamente refinado para que consiga ficar mais tempo em conservação nos silos, para poder ter um controle de preços. Então a gente manipulou de tal forma os alimentos que eles se tornaram não alimentos, que eles se tornaram alimentos ocos, né? E quanto mais a gente consome um arroz branco, um trigo branco, as farinhas refinadas todas, a gente, na verdade, não está se alimentando, a gente está expoliando o organismo dos nutrientes e ainda sobrecarregando o organismo de aditivos químicos que o corpo não sabe reconhecer e tem uma luta enorme para se desvencilhar deles. Quais as consequências disso, na sua pesquisa, no seu trato diário com os pacientes? Assim, eu sou médica há 30 anos e acompanho alguns que eu fiz o parto há 30 anos. E deu para observar que houve uma mudança no padrão de adoecimento, o que me preocupou muito, né? Quando
Os jovens começaram a ter gordura abdominal, que não era comum, começaram a ter hipertensão, síndrome do pânico, colesterol alto e uma série de alergias e desequilíbrios metabólicos que não eram usuais na população, né? E à medida que eu fui observando essa mudança na prática e os recursos que a gente usava, homeopatia, naturismo, né, vários procedimentos que visam devolver a saúde, curar as doenças, né, passaram a ser menos eficazes e as pessoas começaram a precisar dos antihipertensivos, hormônios para tireoide e não conseguir emagrecer com facilidade, né? Então deixaram de ser aquelas doenças de antigamente e a gente passou a ter doenças novas, que são as chamadas hoje pela Organização Mundial de Saúde doenças crônicas não transmissíveis, que cresceram assustadoramente. Elas só davam em adultos bastante idosos, né? Nossos avós iam ter essas doenças lá pelos 70, 80 anos. Agora elas estão dando em crianças de 15, de poucos meses de idade. Eu tenho pacientes com diabetes tipo 2 de 1 ano e 7 meses. Uma criança, um bebê ainda, um bebê. Já diabético tipo 2, quer dizer, é o diabetes que você adquire, né? Não é aquele que você já nasce com diabetes. Que você vai construindo aos poucos com os hábitos errados, que nos nossos avós iam dar lá pelos 80 anos, e agora as crianças já estão nascendo com ele. Qual que é o maior vilão, se você pudesse elencar? Porque a gente tem a gordura, tem o açúcar, tem o sal, o sedentarismo, você tem uma série de fatores, né, alimentares e comportamentais que se tornam um conjunto. Mas desses, elencando, o primeiro é esse, o segundo, é possível fazer isso ou não? Está todo mundo no patamar? Só? Eu acho que eu prefiro não considerar como vilão, mas, ao contrário, como estratégia para a gente começar o reequilíbrio do organismo, certo? Por quê? Vilão, você sai acusando e você banaliza. A tendência, quando você vê um vilão, se acostuma com o bandido e já ele dorme com você, né? Então, não se trata de um vilão. Você aprende a conviver com ele, né? Exato. E aí, e se eu for chamar o açúcar, os refinados de vilão, a gente vai causar imediatamente uma reação de defesa. Ah, eu não quero largar disso, é a única alegria que eu tenho, né? Mas, de fato, o açúcar e os refinados são alguns vilões, certo? Importantes a serem considerados. Mas eu os uso como estratégia para recuperar o organismo. Reduzindo, ao tirar o uso deles por algum período, o organismo se recupera tanto que isso dá chance para a pessoa raciocinar, porque o cérebro dela funciona melhor, ela fica menos dependente de outros alimentos, ela diminui a compulsão por comer o que aparece, na hora que aparece, ela consegue ter um controle quando está nos coquetéis, nas festinhas, certo? E aí isso possibilita a gente ensinar os outros elementos importantes a serem corrigidos na alimentação. Por exemplo, o açúcar. A gente sabe hoje em dia que praticamente todas as comidas que são armazenadas, né, aquelas de longa duração, elas têm que ter açúcar, elas têm que ter sal, tem que ter uma série de coisas. Mas o açúcar, propriamente dito, na retirada dele, o que é que pode já melhorar no organismo? O açúcar age como como um sedativo muito forte. Ele é uma droga que atua, né, uma substância química que atua no nosso cérebro imediatamente. Porque ele é a fonte do principal combustível para o cérebro funcionar. E o cérebro comanda todas as funções orgânicas, certo? Então a gente precisa de energia, certo? Só que o açúcar é uma energia em tão alta quantidade e tão facilmente assimilada que ela vai provocar um impacto sobre o organismo e ele vai reagir tirando esse excesso de açúcar da circulação e levando a uma deficiência em consequência disso. Aí o cérebro fica com falta de combustível, com sonolência, a pessoa fica irritada, não tem controle das suas emoções e ele desencadeia um estado de alarme no organismo que é o que gera o estresse. O estresse é uma adaptação ao sofrimento causado pela falta de açúcar que foi causado pelo excesso de açúcar. Quer dizer, antagônico, né? Então, eu vou deixar uma pergunta para você para responder no próximo bloco. Hoje, as pessoas estão muito estressadas. As pessoas estão muito nervosas. É só você sair na rua, veja aí no trânsito. Isso é por conta do excesso de açúcar? A Nazira Scaff vai responder para a gente já, no próximo bloco do Primeira Pessoa. Você não pode perder.
Primeira pessoa de volta hoje tendo uma aula sobre estilo de vida, sobre alimentação principalmente, com a médica homeopata e também ortomolecular Nazira Scaff. Nazira, deixei uma pergunta para você no bloco anterior, querendo saber se a quantidade de pessoas hoje estressadas, o número de estresse, de pessoas que hoje sofrem de estresse, é motivado pelo açúcar, pelo excesso de açúcar que as pessoas têm consumido? Primeiro vamos entender o que significa a palavra estresse. Estresse é adaptação. Estresse é a reação que o organismo tem diante de um conjunto de fatores agressores, certo? Então, excesso de atividade mental gera estresse, certo? As pessoas trabalham demais hoje, à frente do computador, tem atividade mental também ocasionada por conta de compromissos, de ansiedades em conseguir alcançar coisas. Isso também é um trabalho mental. Isso, na verdade, o estresse, então, só para voltar, ele é adaptação, certo? Há algumas coisas que estão agredindo o organismo. Uhum. Quais coisas? Problemas no casamento, tensão com o emprego, o frio, o calor, certo? Todos são os fatores agressivos aos quais o corpo tem que reagir. Uhum. Alimentos tóxicos, alimentos intoxicados, alimentos sem nutrientes, falta de nutrientes, portanto, são todos fatores agressores. O organismo reage com um conjunto de reações defensivas que é, na verdade, o que é o estresse. Então, não é correto dizer eu sou estressado, certo? Eu estou estressado porque eu tenho um conjunto de fatores a me agredirem. Agora, a vida corrida, o trânsito, problemas no casamento, problemas com dinheiro são simplesmente coisas da vida. Uhum. E nós, ao tentar reagir aos fatores agressores outros, que nós podemos remediar, que nós podemos tirar, nós nos tornamos incapazes para lidar com a vida como ela é. Então, filho passa a ser problema, uma mãe que mora na Dom Aquino tem que levar o seu filho até o Dom Bosco, aí passa no cabeleireiro, aí passa na academia, vai fazer uma comprinha, compra carne, leva para casa, sua empregada vai cozinhar e ela volta, toma um banho e volta para pegar o filho. Se ela tiver com o metabolismo desequilibrado, isso é estresse. Esse percurso, essa atividade que ela tem que fazer da vida é estresse. Com toda a facilidade, dentro de um carro, com tranquilidade. Exato. Ela passa, estou estressada, estou com um problemão. Exatamente. Aí ter filho é problema, casamento é problema, dificuldades no relacionamento, no trabalho são problemas. Tudo vira problema, por quê? Porque eu estou incapaz para lidar com a vida normalmente. Uhum. Então, quando a gente propõe uma reeducação que começa pela alimentação, passa pela atividade física, passa pelo uso dos sentidos, né? Do olfato, do paladar, descobrir a vida, descobrir determinados os fatores alimentares outros que estão na vida, que não são alimento propriamente dito, quando a gente aprende a pensar, a refletir, a controlar as emoções, então nós não temos por que ter estresse. Você falou uma coisa interessante, o uso dos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos. Vocês já repararam que parece que só o paladar é que está sendo, né? Está sendo colocado em prática ultimamente. Onde é que você consegue detectar, vou usar outra vez o termo vilão, mas a influência que nós, né, sofremos da indústria? Porque a gente tem que saber, tem que ter essa informação. Né, de que a indústria vem e bombardeia, criando necessidades, né, no ser humano de consumir o refrigerante, de consumir aquele produto industrializado, de levar o leite de caixinha e aí? Comprar determinado tipo de carne, porque aquela tem procedência. Como é que podemos reagir a isso? E você faz um trabalho de informação muito importante. A gente precisa treinar a observação, certo? Isso é filosofar, por exemplo. Os gregos começaram a observar que um trovão não era um deus, mas era um fenômeno da natureza e passaram a ter medo dele. Perderam o medo dele, do deus trovão, certo? Né? Passaram a ter mais controle sobre as coisas. Uhum. O que nós precisamos é voltar a pensar, né? É não comprar muito barato ou não aceitar tudo que entra pela televisão, pelos meios de comunicação todos, porque quem divulga isso é quem tem interesse em vender, certo? E nós temos que perceber se nós somos só consumidores passivos ou se nós somos seres pensantes, não é?
Então, quando a gente começa a observar a rapidez da mudança de alguns alimentos, a gente tem que desconfiar, não é? Quando a gente vê tudo prático, tudo pronto, tudo empacotado, né? Até um momento nós ficamos deslumbrados, né? Com tanta facilidade. Quando surgiu, né, o McDonald's aqui, eu fui com meus 4 filhos felizes para o McDonald's em Campo Grande, né? Mas depois a gente começou a ver que isso não estava muito certo, né? Você conhece a história do lanche eterno? Uma jornalista nova-iorquina, ela é artista plástica e jornalista, fotografou durante 2 anos um sanduíche com batata frita e tal, e ela deixou na geladeira, em cima da geladeira, por 2 anos, fotografando todo dia. O mesmo sanduíche? O mesmo sanduíche, a mesma batata frita. Em 2 anos ele não deteriorou nada. Fora da geladeira? Nada. Se você procurar lanche eterno, você vai ver essa pesquisa. Então, o que tem nesse alimento? É antinatural que o alimento não se decomponha, que nenhuma barata queira comer, que formigas não invadam, não é? Então, a gente tem que desconfiar, tem que raciocinar. E não comprar as coisas passivamente, não é? Você comentou, vindo aqui para o estúdio, falando das jovens, né, dos adolescentes, você falou no bloco anterior que conhece, atende casos de crianças com 1 ano e meio já com diabetes tipo 2. E você comentou um fato muito importante da ingestão de açúcar, do efeito que tem causado em jovens. Eu queria que você comentasse. Como ginecologista, eu comecei a observar, inclusive foi num congresso, onde eu falava de ovário policístico e homeopatia, e o meu colega de mesa, no Congresso Brasileiro de 99, falava do uso da metformina para tratamento de ovário policístico. Metformina é um medicamento para usar no diabetes tipo 2, certo? Para tratar o ovário policístico, aí que eu fiz o link do quanto o excesso de insulina, que a metformina trata, o excesso de insulina estava causando ovário policístico. E aí que começou que eu migrei dos estudos da ginecologia para a saúde como um todo, porque as meninas estão fazendo ovários policísticos, irregularidade menstrual, e as pacientes um pouquinho de mais idade estão chegando ao consultório com infertilidade, com Quando aumento... você fala mais idade, você está girando em torno de... 30 anos, 28 anos. Eu tenho pelo menos 8 pacientes que vieram com menopausa antes dos 30 anos de idade. O que é absolutamente fora do padrão. Fora do padrão, mas agora está ficando muito comum. Está ficando comum? Muito comum. Isso está diretamente relacionado à questão alimentar? Aí, quando eu descobri que a insulina estava relacionada a isso, eu passei a tirar o açúcar deles e os carboidratos refinados. Aí o que aconteceu? Menstruação regularizou, infertilidade recuperou boa parte, as menopausas precoces, boa parte recuperaram. Então, certo? quer dizer, não é uma sentença definitiva. Não é, por quê? Porque, na verdade, essas doenças, são falsas doenças. Elas são sintomas de um desequilíbrio metabólico. Tirado a causa agressora ou o desequilíbrio curado, essas doenças vão desaparecer. Assim como também é reação de defesa do organismo, a hipertensão, o colesterol alto, que mais? As enxaquecas. Tirado o agente agressor, certo? E a gente pode começar pela alimentação, mas a atividade física tem importância, né? Tanto positiva quanto negativa, porque um excesso de exercício físico é capaz de causar tanta alteração hormonal quanto uma alimentação errada. Um estresse muito grande. Haja visto que mulheres atletas muitas vezes deixam de menstruar, fazem distúrbios hormonais, mulheres e homens. É verdade. Nas mulheres aumenta o hormônio masculino, no homem aumenta o hormônio feminino. Tudo né? que é em excesso faz mal. É isso Exatamente. que a gente conclui mais uma vez com Nazira Scaff, médico homeopata e ortomolecular aqui conversando com a gente. Um breve intervalo, a gente volta para o terceiro e último bloco. A conversa está boa, está rendendo aqui, tem tanta coisa para perguntar. Vamos falar do Instituto Alima? A gente volta já já. De volta hoje conversando com a médica ortomolecular, médica homeopata, Nazira Scaff, ela que é educadora em saúde, tem mestrado em saúde coletiva e nesses 30 anos dedicados à medicina, onde ela atuou também por um período como ginecologista e obstetra, a Nazira percebeu que era preciso democratizar essa informação, levar a informação sobre saúde
um número cada vez maior de pessoas. Foi aí que surgiu o Instituto Alima? Exatamente. A gente desenvolveu um método de acompanhamento mensal das pessoas, onde era possível treiná-las, educá-las, passar informação, observar um modo de fazer a mudança, quais as dificuldades as pessoas têm no cotidiano. E diante dos resultados de melhora das doenças crônicas, assim, muito evidentes, a gente resolveu democratizar. Por quê? Porque ficamos ao par das informações da Organização Mundial de Saúde, que demonstraram o grave quadro de adoecimento em todos os países, né? A despeito da propalada longevidade, que a gente detectou há uma década atrás, hoje nós ganhamos 10 anos de vida em todos os países, mas 15 anos estão sendo vividas com péssima qualidade de vida, com incapacidade e com doenças, né, que antes acometiam os idosos, hoje já estão acometendo desde crianças. Então a perspectiva é que a gente não vai ter essa longevidade. Quer dizer, é uma ficção, né? Na verdade, ganhamos em tempo, mas perdemos em qualidade, e essa falta de qualidade já está reduzindo o tempo de novo. Exatamente. E o que a Organização Mundial de Saúde está demonstrando, assim, claramente, por isso que tem tantos programas de prevenção hoje, né, é que adultos jovens e crianças são uma nova ameaça, uma nova prioridade que ainda negligenciada vai levar a um caos econômico. Você fala de adultos jovens, qual é a faixa? Desde os 15 anos nós já temos hipertensão, nós já temos AVC hemorrágico. No ano passado, na cidade de São Paulo, nós tivemos, em crianças até 16 anos, 290 casos de AVC hemorrágico, que era uma coisa impossível de acontecer. Basta olhar ao nosso redor e ver o tanto de crianças com câncer, que também cresceu assim de 60 casos para 100 mil habitantes para 188 casos em 100 mil Distúrbio habitantes. metabólico. Distúrbio metabólico, contaminantes ambientais, todo um conjunto de procedimentos que vem junto. Por isso, a gente é alarmados com o grave empobrecimento que essas doenças vão levar às famílias, os países, né? O sistema de saúde não vai conseguir sustentar, nós temos tentado divulgar isso muito. Então, nós resolvemos passar o método que a gente desenvolvia individualmente para o coletivo, né? Um processo de educação para a saúde, onde a pessoa é treinada, apoiada, recebe conhecimento, aprende a conhecer como funciona seu organismo, aprende a lidar com recursos da natureza para evitar excesso de medicação, ou seja, aprende a conviver com as estações do ano, aprende a se proteger do frio. Você sabia que em Campo Grande a gente passa frio a mais do que deveria passar? Porque nós não sabemos nos proteger. Não adquirimos, não desenvolvemos esse senso de proteção. Exatamente. A gente colocou na cabeça, e a maior parte do tempo é assim mesmo, né? Que é quente. Que é quente, né? Faz calor. E quando chega o frio, nos pega desprevenidos. Como, por exemplo, hoje, né? Tá no dia dessa gravação, tá frio, com cachecol, enfim. Mas isso tudo acaba interferindo. E o Instituto Alima recebe essas pessoas? A gente reúne grupos ou fazemos o projeto em empresas. Nós temos um programa chamado Comunidades de Autocuidado. Por que comunidades? Porque quando a gente reúne diferentes que convivem junto ou grupos diferentes, a gente tem uma troca de informações, uma troca de experiências, uma troca de percepções que contribuem para o aprendizado mais rápido. Então, nós resolvemos chamar de comunidades de autocuidado. Por quê? Porque nós treinamos as pessoas, ensinamos, educamos para o autocuidado. E elas vão multiplicando aquela informação. Exatamente. Então, cada pessoa que participa acaba afetando 2 ou 3 de sua família, o que é uma grande repercussão, né? E como ela aprende bastante aprofundadamente, e a gente também treina como comunicar isso para não ser agressivo, para não ficar pressionando as pessoas, né? Então, a gente treina para que eles só façam a educação dos outros à medida que eles tiverem aprendido como comunicar. Para ser compassivo, para não sair acusando uma mãezinha que está dando Coca-Cola na mamadeira para o seu filho, né? Ela não sabe, ela está fazendo aquilo com amor. Como é que a gente vai sair por aí dando de dedo e dizendo o que você está fazendo é errado? Não é? Para a gente já caminhar para o final, Nazira, eu tenho certeza que quem está acompanhando essa entrevista, esse bate-papo aqui, se pergunta, poxa, eu constato, eu preciso mudar, né? Preciso mudar a minha vida, meus hábitos alimentares, meu estilo de vida, só que não tem sido fácil, porque somos bombardeados, né? Por propagandas apelativas, aquele coisa toda.
E aí vem os amigos, chamam você para uma cervejinha, chamam você, oferecem uma torta. E aí como é que você sai dessa? É. Por onde começar? Bom, nós oferecemos no Instituto esse processo educativo, né? Se você vem com os amigos, né, a gente fez com alguns grupos de empresa ou de secretarias, eles saem junto, bebem cerveja junto, fazem festa junto. Se eles aprendem juntos, Um apoia o outro. Um apoia o outro e as festas têm outros alimentos, né? Não vai, depois que o organismo recuperou, não vai fazer mal tomar cervejinha, mas primeiro o organismo tem que recuperar, porque se ele tomar cervejinha ainda estando desequilibrado, ele não vai sair do quadro. Certo? Varia de pessoa para pessoa esse tempo de recuperação, não é? Ou existe um tempo mínimo que é um padrão? Assim, uma mudança mesmo comportamental, na minha experiência, leva 2 anos. 2 verões, 2 invernos, 2 outonos, 2 primaveras. Por aprender, para reaprender, para lidar com os outros, lidar com a família, lidar consigo mesmo, lidar com com os seus desejos, né? Então, é um aprendizado. A vida fica sem graça? Por exemplo, garanto também que muita gente está se perguntando, meu Deus do céu, vou ter que comer só verde, não vou poder comer doce, é só o não, 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 não. Quer dizer, já foge de qualquer informação porque não quer passar por esse sacrifício. Essa é a reação mais comum mesmo, é imaginar, porque a mídia está dizendo não para muitas coisas e isso não é verdade, né? Então, por exemplo, muitas pessoas me veem e já imaginam que eu vou cortar carne, em absoluto. Que eu vou cortar uma costelinha de porco, em absoluto, porque esse é um alimento extremamente saudável. Principalmente se a gente conseguir cuidar da qualidade desse porquinho ou desse boizinho, se é um boi que pasta verde, certo? Então a gente a gente volta à comida dos nossos antepassados, muito mais gostosa, certo? Menos enlatada, mais saborosa. E agora, quem precisa de açúcar e diz que o açúcar é a maior alegria de viver, esse está muito mal. Precisa repensar e precisa se conhecer, porque ele tem está algumas doente. informações. Se ele precisa, quando uma pessoa para de comer açúcar, por exemplo, para citar um dos ícones que a gente trabalha, ela ganha tanto mais energia, mais disposição, mais alegria de viver, menos estresse, menos sensação de irritabilidade, de falta de paciência. E aí vai conseguir fazer boas escolhas. Exatamente. Vai ter principalmente mais discernimento. E é por isso que a gente chama Instituto Alima, que Alima é uma palavra do sânscrito que significa consciência abrangente, porque são muitos conhecimentos, e saúde e consciência, porque sem consciência a gente não tem saúde. Maravilha, né? Não é à toa que Nazira Scaff é realmente uma referência quando se fala em homeopatia, medicina ortomolecular. Ela é educadora em saúde e é realmente uma autoridade e é muito gostoso bater um papo com você, Nazira. Se eu tivesse mais meia hora, seria pouco para a gente conversar. Obrigada, Carmen. Obrigada, parabéns pelo trabalho que você tem feito e que bom que você está levando isso a um número cada vez maior de pessoas. Tá bom? Obrigada, viu, Nazira? Gostaram? Tenho certeza que sim, a gente aprendeu um bocado hoje. Nos encontramos no próximo Primeira Pessoa aqui na TV Brasil Pantanal. Até lá!